Tem um ano que eu moro aqui na Alemanha e, tirando a parte da burocracia, idioma, comida, a maior dificuldade que eu tive no começo foi o chuveiro. Temperar a água, porque aqui tem água quente e fria e eu não sabia medir, balancear a água. Então, ou ficava muito fria ou ficava muito quente. E o chuveiro daqui, ele é meio sensível, então se sem querer eu faço algum movimento e bato na torneira, aí muda a temperatura. Então várias vezes eu me assustava porque ou a água ficava fria do nada ou ficava muito quente. Então, e até hoje eu tenho um probleminha com isso, mas acho que o primeiro grande susto passou. A outra coisa é com relação a me vestir, especificamente relacionado a número e tecido e tipo de tecido, porque no Brasil é muito comum achar tecido de algodão e aqui não é tão fácil, né? A maioria das roupas são feitas de poliéster e eu não gosto muito porque é um tecido que não transpira e que eu não me sinto confortável. E aí essas duas categorias ficam piores quando se fala em roupa de inverno. Eu não sei me vestir no inverno. Eu sou muito frienta, então eu acabo colocando peça sobre peça e não é esse o truque, né, do inverno. Embora eu tenha lido várias coisas, achei alguns textos de como as brasileiras podem se vestir no inverno europeu, mas o pior de tudo era que eu tinha medo de passar frio. Então, ia me vestindo um monte de coisa e ficava com medo de tentar a técnica do quanto menos melhor. Mas aí, como eu falei, já tem um ano que eu tô morando aqui, então eu fui testando, tendo coragem para testar alguns tecidos, algumas combinações, algumas roupas, né? E é uma coisa que eu tento no dia a dia. Bom, mas esse vídeo é para falar sobre o tal do armário cápsula. Uma proposta minimalista que você tenha uma quantidade menor de roupas, mas que sejam de boa qualidade e que correspondam ao seu estilo e que você possa utilizar aquela pouca quantidade de roupa o mais possível, né, dessas roupas. Eu acho que eu tenho um estilo de vida já minimalista, assim, eu tenho poucas coisas. Quando eu me mudei pra cá, eu vim com 2 malas e essas 2 malas era tudo que eu tinha. No Brasil eu deixei só livros, basicamente. Mas um dos meus sonhos é que todas as minhas roupas, inverno, verão, outono e primavera, caibam nesse guarda-roupa, que é o guarda-roupa que eu tenho atualmente. Então, eu já fiz já olhei várias vezes, isso eu não uso, isso eu uso, isso fica, isso não fica, compro outras coisas, e aí tem essa dificuldade que eu já falei do tamanho, do tecido, e eu odeio experimentar roupa, então se eu vou comprar roupa nova, eu tenho que estar muito empolgada no dia, e eu entro nas lojas, olho assim com um scanner, gostei dessa, provo, funcionou sim, funcionou não, mas mesmo assim, às vezes eu acabo trazendo coisas que uso poucas vezes ou que depois eu acho que não ficou legal em mim. Então, todos os vídeos, textos que eu li falando do armário cápsula, eles sempre dão dicas das peças-chave, de você buscar seu estilo, de você investir dinheiro em uma única peça, mas que você use bastante e que seja de boa qualidade. E eu ainda tenho uma preocupação pessoal de ou comprar uma roupa usada, porque aí já saiu um pouco desse círculo do consumismo, que o consumismo consciente também é uma ideia do armário cápsula. Então eu tenho essa preocupação, ou eu compro em brechó, em second hand, ou eu compro em alguma empresa local, ou que eu saiba que não tem trabalho escravo envolvido, que se preocupa com o meio ambiente, essas coisas. Tá, então todas as coisas falam sobre isso do armário cápsula, mas o que eu acho que é o mais importante, e pelo menos é por isso que até hoje
eu não consegui fazer o armário cápsula, é que isso está relacionado muito à sua autoestima. Então não é só, qual é o meu estilo? Porque eu ou as outras pessoas mais ou menos sabem o que elas acham bonita nas outras pessoas, o que elas gostam e tal. Só que às vezes falta muito coragem para você assumir o seu estilo, ou coragem para você jogar fora aquelas coisas que não funcionam mais para você. Então, nos últimos 3 ou 4 anos eu aumentei de peso, então até hoje eu ainda não sei qual roupa tem um bom caimento ou não. E como eu tô fora do meu padrão de medidas, fica mais complicado ainda. E tem um pouco disso de, eu gosto desse, sei lá, desse floral, nesse tecido, mas o tamanho não teve bom caimento em mim. Então, por que eu vou levar essa roupa que não vai ficar bem, né? Que vai ficar, sei lá, apertado no braço, ou que não tem o ajuste certo na cintura. Então, pra mim, a coisa mais importante dessa ideia do armário cápsula é autoestima, coragem e aceitação. Então, ser honesta, né, comigo mesma e olhar e falar que eu não tenho coragem para usar isso agora, ou eu não tenho coragem, mas ainda assim quero me arriscar. E por isso que esse processo do armário cápsula, eu penso que são cápsulas de autoestima, de amor próprio. Que você, apesar de todas as regras, de todas as coisas, você olhar e você ser sincera com você, né? Do que você, se você tem problema com peso, que não deveria, né? Apesar de ter toda essa ditadura da moda de que a gente tem que ser magra, loira, alta, do peitão, do bundão, e com a cintura minúscula, cheia de curva, sem espinha, sem estria, com cacho maravilhoso. Mas ainda assim, às vezes é difícil romper todas essas barreiras, ou é difícil romper dia após dia, né? Porque às vezes você se sente mais bonita num dia, no outro não tão bonita, mas tudo bem também, né? Se por um lado a gente combate esse padrão de beleza de que você tem que estar bonita sempre, por outro lado a gente tem que combater essa ideia de que a gente não pode pensar que a gente não quer ser gorda, ou não quer ser baixinha, ou não quer, sei lá, ter o peito pequeno. Então acho que o importante é não se cobrar, nem de um lado, nem de outro, né? E então depois que eu cheguei nessa conclusão de que o ponto do armário cápsula não é tanto isso do minimalista, porque acho que talvez só brinco e livro são coisas que eu não consigo ser minimalista, ter pouca quantidade. Então esse o problema não era a pouca quantidade, mas fazer as pazes comigo mesma, fazer as pazes com o meu corpo, fazer as pazes com o estilo que eu tenho, né? Tentar esquecer um pouco aquilo que eu cresci ouvindo, né? Esse tipo de roupa sim, esse tipo de roupa não, ou o que está estampado nas capas, né? E tudo isso, resumindo, agora se relaciona com que Nádia eu sou aqui na Alemanha. Então, além de ser uma identidade, algo individual, né, que eu sou para mim mesma, quando eu olho no espelho, é também o que eu sou na rua, o que eu sou para as outras pessoas, né? Eu já falei num vídeo anterior de uma situação não muito agradável que eu passei aqui. Então, todas essas coisas refletem, né, nesse armário cápsula, né? Por isso que eu digo que é cápsula de aceitação e de amor próprio. O vídeo ficou muito grande. Eu geralmente gosto de fazer coisa curta, mas como eu falei sobre várias coisas, né, ficou um pouquinho maior dessa vez. Mas eu queria dizer isso pra mim mesma, né? E vamos ver, eu já comecei o processo de fazer uma garimpagem, de ver quais são as cores que tem mais a ver comigo. Então depois que eu já tiver um pouquinho adiantado nesse processo, eu posso falar novamente sobre isso, né? E o dia hoje aqui tá um sol bem bonito, apesar de estar fazendo 20 graus,
e o tempo aqui é seco, então aí eu sinto que tá mais frio ainda. Mas como hoje eu vou sair mais tarde, então é mais uma oportunidade para testar combinações de roupa quando a temperatura não é 30 graus, né?